Oi, Manu. Manu, ele chegou. Você tá encontrando aí alguma coisa pra você pedir pra participar? Não, Manu, não tá na hora, mas eu tô tentando ver se ele vai conseguir entrar na live. Hello, girl. Thank you for coming. Deixa eu ver se ele agora, como é que eu faço? Eu clico aqui, aceitar. Ah, bom, já ele já. Mas por que que eu tenho que digitar duas vezes aqui? Agora foi. Acho que foi, né? Hello, how are Ah, you? é. Good night from UK. Hi there. Good evening. Porque aqui Good evening. recém começou o horário oficial da, do fim de tarde aqui, mas já anoiteceu desde as 13h30, 4 horas. I've heard. Tenho ouvido que aí 3h30 já tá escuro, né? Aqui, Nossa. aqui eu cheguei no verão aqui em junho, julho, não, foi em julho, e como já era inverno no Brasil, aqui ainda era verão, anoitecia quase às 9 da noite. Anoitecia no caso de começar a baixar o sol, porque terminava de anoitecer mesmo 9, alguma coisa. Então eu peguei dois extremos muito fortes aqui, que é Nossa. anoitecer depois das 9 e agora anoitecer 13h30 da tarde. É isso aí. Hello, tem gente entrando aí. Eu abri antes, tá, pessoal? Ainda não está na hora, né? Tem gente que vai entrar só às 5. Deixa eu ver. Manu, dele é de 1 ano, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas assim, hoje a gente não vai aprofundar tanto no doutorado sanduíche, né? A gente vai fazer só algumas questões da língua inglesa, que é o foco aqui desse meu Insta. E depois eu vou falar que em breve você será convidado novamente O maior prazer. para uma um próximo projeto, né? Perfeito. Que aí nós vamos falar profundamente aí desses relatos de doutorado sanduíche, da admissão, do processo, da carta para o orientador, do visto, essas coisas, Perfeito. né? Já Desde o fica começo. a minha confirmação aqui. Já estou confirmado. Thank you. Thank you very much. Bom, essa é a minha primeira live da vida, assim, de todas no Instagram, né? Eu já fiz durante a pandemia, eu comecei a fazer essa questão de aulas online, né? Eu gostei. Muita gente falava assim, vai virar youtuber e tal. Ai, gente, eu gostei, porque meus alunos também precisavam. Como que a gente ensina inglês? E como que eles iam ouvir, né? Fazer agir comigo, né? De alguma forma. E comecei a gravar umas aulas, aí eu gostei da brincadeira. Meu canal tá um pouquinho parado lá, mas em breve eu vou retomá-lo lá. E aí eu inquieta aqui, porque eu sou professora, para quem não sabe, esse canal, esse Instagram aqui para mim é como se fosse um hobby, assim, né? Eu gosto muito de, de ter um Instagram, de ter rede social, e eu falei, por que não reativar esse Instagram agora que eu tô afastada, né, para fazer o doutorado, e tô sentindo falta de conversar com pessoas, né, porque a gente fica muito sozinho no doutorado, né, a gente fica só trabalhando na tese e tal. Quando eu tô em aula, eu tenho os alunos para conversar, passo o dia com bastante gente, né, e aí eu me vi, assim, muito sozinha, por isso que eu comecei a fazer no YouTube, fiz algumas lives no YouTube, e agora eu falei, por que ele tá lá parado, esse Insta? Vou aproveitar de alguma forma. E aí eu tenho conhecido pessoas, como eu falo, né, pessoas incríveis. Não vou deixar passar, né? Vou aproveitar para trazer as experiências aqui com a gente, né? Para quem tiver interesse em saber como é que funciona essa questão de doutorado, como é morar fora, enfim. E agradeço muito. Bom, que horas são? Deixa eu começar na hora, né? What time is it? Segundo o meu relógio aqui, é 3 para as 8. Mas aí, Ah, com tá. certeza. Então faltam 3 minutes. We have 3 minutes. Então é isso. Mas já, só para complementar, antes da gente começar o papo,
Isso, um projeto assim, ainda mais se difundindo, claro que é a primeira, né, mas se difundindo para outros colegas que vão fazer doutorado aqui também, não só no Reino Unido, obviamente, mas em outros tantos países, porque a gente tem uma internacionalização muito grande no Brasil e acredito que vai voltar a ganhar bastante força, né, nível principalmente de doutorado, mas doutorado, mestrado, antigamente se tinha o Ciências Sem Fronteiras para pessoas da graduação, né? É muito importante porque é muito difícil o processo de, às vezes, de visto, porque, por exemplo, para o Reino Unido, para quem não sabe, a gente faz tudo sozinho, a gente não contrata nenhuma empresa. Então, essa troca de experiências, desde quando a gente está no Brasil, para se informar de como se comunicar a CAPES ou CNPq, depende do órgão de fomento, das informações que a gente precisa para conseguir todo o processo até a gente chegar no governo, que seria a solicitação do visto, para quem não tem o passaporte, para fazer o passaporte também, enfim, a gente se apavora um pouco, né? E aí essa troca de experiências é fundamental porque é o que nos dá um pouquinho de força para conseguir vir para o exterior, né? E também quando a gente consegue, sempre, a gente tem vários canais de doutorandos no mundo inteiro, mas principalmente do Reino Unido, sempre tem gente que entra desesperada e a gente vai acalmando e vai mandando as informações. Então essa rede, ela é muito. Internet minha ou sua? Será que travou? Agora acho que Peraí. voltou. Tá voltando. A Manu tá comentando lá que ela tá concordando com você, né? Disse que sim, dificílimo e solitário. Manu está lá na Escócia, terminando aqui do o lado. doutorado dela lá. E... Ok, so let's start. Let's I do it. think it's time. Ai, muito obrigada. Thank you very much for accepting my invitation to be here tonight. Muito grata mesmo por você ter aceitado assim de sopetão essa ideia. Eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de ficar cozinhando nada. Se eu tenho uma ideia, amanhã eu já quero colocar em prática. Eu sempre fui assim. Desde pequena eu me lembro, eu quero uma coisa, eu já quero na hora e não quero esperar. Aí minhas amigas, nossa, mas você não vai fazer nenhum template para colocar lá. Aí eu já comuniquei uma amiga minha, que inclusive eu vou fazer uma propaganda aqui dela, ela é maravilhosa, ela é doutoranda comigo e ela faz uns layouts maravilhosos, eu vou fazer propaganda dela já já. E aí eu coloquei todo mundo na correria. Aí, Manu, então prepara para mim o template, eu já preparou, eu falei, em cima da hora, tudo bem, não tem problema, o primeiro vai assim. Então, assim, eu acho que a gente não pode esperar a perfeição, né, para começar algum projeto. A gente tem que já começar com o que a gente tem e vai aprimorando, vai vendo aí os erros, né, e vai melhorando. Então, agradeço muito, assim, a gente conversou faz uns 3 dias, eu falei, bora fazer essa live, eu já queria ter feito sábado, né, ou Que domingo, foi ontem. mas era seu aniversário, eu falei, não, então deixa para amanhã, e espero que seja a primeira de muitas, e você já está convidado para a próxima também, lá de outros projetos que vamos desenvolver aí. É uma honra Tá bom? ser, Então, não só ser convidado, mas ser o primeiro também. viu? É o primeiro aí, mas quem sabe mais para frente você volta de novo para falar de outras experiências, né? Então vamos lá, a gente quer conhecer quem é Gino. Quem é o Gino Lemos? Primeiro, O que você faz? primeiro que é Pode nome falar. mesmo, tá? Eu vi que tem várias pessoas da veterinária aqui, todo mundo já sabe, já ouviu isso. É nome mesmo, não é apelido, tá? É italiano. Eu sou médico veterinário, sou formado, graduado em licenciado em educação física, mas acabei nunca exercendo, fui direto para veterinária logo depois de me formar. E aí, na veterinária, eu sempre tive muito interesse nessa parte mais de anatomia e biomecânica, mas na nossa faculdade, eu sou da Universidade Federal de Pelotas, meu mestrado é pela Universidade Federal de Pelotas também, e meu doutorado, idem, né? Mas durante a faculdade toda, eu sempre quis conciliar, sempre tive o sonho de sair do país, né? E sempre quis conciliar também essa parte, eu aprendi muito uma disciplina chamada cinesiologia, que ela estudo o movimento humano, principalmente para quem vai trabalhar em academia e tal, estudo o movimento, mas eu queria tentar associar isso com a parte veterinária quando eu entrei, né? Porque a minha área é principalmente a anatomia do sistema músculo-esquelético, músculo, tendão, osso, articulação, enfim. E aí, durante a graduação, eu tive a oportunidade e fui para a Austrália, porque eu sempre tive uma parte muito teórica muito forte com a minha orientadora na Valente, na anatomia, mas me faltava um pouco da parte prática.
E aí eu fui para a Austrália e tive meu primeiro contato com a língua inglesa, fora a escola, etc e tal. Então foi a primeira experiência que eu Uhum. tive. E até para o pessoal que está aí da veterinária, eu não tenho vergonha de contar isso, porque são experiências e eu fui aprendendo, né? Quando eu fui Claro. para. O que eu vou contar agora. Quando eu fui para a Austrália, uma coisa interessante é que na veterinária a gente tem muito material traduzido do espanhol e do alemão. Inclusive, um dos nossos Por professores de português. anatomia, para o português, um dos nossos professores de anatomia, o professor Alto, ele traduziu um livro de anatomia de alemão para o português. Então, tem muita coisa que a gente sabe, ainda mais porque eu sou do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. A gente está muito perto do Uruguai, então a gente sabe arranha um portunhol, alguma coisa assim, né? Mas muita Uhum. terminologia vem do espanhol, até porque é uma língua teoricamente mais fácil até da gente ler, né? E aí, quando eu cheguei lá, a gente já sabe que a Austrália ela tem uma influência muito grande daqui da coroa britânica, né, do Reino Unido, mas o inglês dele, o accent lá é muito maior do que aqui no Reino Unido. Eu, pelo menos, achei isso na minha experiência. E Já ouvi dizer. o meu professor de lá, ele era brasileiro, mas ele disse, a partir de agora eu só vou falar inglês contigo porque culturas diferentes, tá? Para ninguém achar que a gente está falando alguma coisa que não possa ser falado em inglês, né? E eu falei, perfeito, óbvio. Mas muita Uhum. coisa técnica eu tinha aprendido do espanhol. E aí ele chegou lá e disse, o primeiro caso vai ser uma lameness. E eu não sei porque eu entendi laminares, que é laminite, é uma doença, uma afecção extremamente grave em equinos, e ela às vezes é muito rápida. E, e ela tem uma sintomatologia muito nítida às vezes, né? O cavalo não consegue nem se manter em pé direito, né? Ele tem que mudar o tipo de apoio dele. Enfim, só uma curiosidade. E lameness, em inglês, é claudicação, é qualquer alteração na andadura do animal ou da pessoa, sabe? Não necessariamente é laminite. Então, Uhum. eu comecei a observar o animal e de uma hora, quando o professor parou de fazer a consulta, eu puxei ele para o lado e disse assim, mas não me parece laminite. Ele falou assim, como assim laminite? O senhor falou lameness. Ele, é claudicação, não é laminite. Tu vai ter que estudar mais a parte Nossa. inglesa, porque obviamente eu sabia a parte em português. Aí eu falei assim, peraí, eu acho que eu deveria talvez ter me preparado de um jeito diferente para fazer esse tipo de estágio aqui. Então eu Uhum. fiz desde pequeno, eu fiz aula no meu colégio, era bom o inglês, mas não era uma aula de inglês com um curso, com um professor, com conversation, com listening, sabe? Aquela coisa, o professor escreve umas coisas no quadro e anota. Aprendi muito com videogame, com música e tal, mas eu nunca fiz um curso de inglês quando eu era criança. E isso Entendi. me fez um pouco de falta, sabe? E aí eu acho que a minha preparação para vir para o Reino Unido agora foi bem diferente. Tanto é que agora não posso dizer que sou o melhor falante de inglês do mundo, mas eu me viro super bem aqui, eu entendo todo mundo e todo mundo me entende. Muito bem. Então, você acha que além de ter estudado inglês, né, mais na questão de comunicação, ao invés da gramática, mas você também ter aprofundado mais na sua área de estudos, né, por conta dos termos técnicos, então você acha que também fez falta, então, as duas coisas aí acabaram que, acho que travou de Não, novo, aqui tá vizinho tá para mim. bom? Isso. Então, você acha que você teve uma certa dificuldade por conta dessas duas questões lá no começo. Quanto tempo você ficou na Eu Austrália? fiquei 2 meses, era para ficar 3 meses, mas com a demora do visto eu acabei ficando 2 meses. Que eu acho que também foi pouco tempo para eu ter contato com a língua inglesa, né, no É isso início. que eu ia perguntar. Você achou que 2 meses foi suficiente? Eu acho que para minha primeira experiência, como eu nunca tinha eu fiz algumas aulas de conversação no Brasil com um professor que morou 11 anos nos Estados Unidos, muito bom, da minha cidade. E ele falou, não vou ele associava a teoria, past, perfect, etc. Mas ele dizia assim, ó, eu não vou só te falar a teoria e tu vai repetir o que está aí. A gente vai conversar como uma pessoa conversa normalmente num país que fala inglês. Porque não é assim como está Uhum. no livro, às vezes. Eles têm dialetos, assim como a gente abrevia palavras, eles também abreviam, só que muita coisa a gente só pega na prática, né? E eu, como não tinha É, tido essa prática, foi o primeiro estalo que eu notei, não, peraí, eu tenho que consumir as coisas de inglês diferente, eu tenho que me preparar de uma forma diferente também. Acho que foi importante para mim. Eu falo isso porque foi o estalo que eu tive, o gatilho, para eu aprender de uma forma diferente, né? Eu não tenho vergonha de ter errado isso. Na hora, foi um não. erro, mas depois eu aprendi, obviamente, eu não cometi mais os mesmos erros, né? Uhum.
Eu falo que para quem vai para outro país, é aquele baque. Por mais que a gente estude aqui, os materiais didáticos, eles são adaptados, né? Como você falou, tem as gírias, tem as questões específicas de cada região. Então, eu também tive essa experiência. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 15 anos, a primeira vez. Cheguei lá, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Eu não conseguia me comunicar. Eu demorei um mês, 2 meses para conseguir começar a me comunicar, a conseguir entender o que eles estavam falando. Eu comecei por mímica mesmo, quem vê pensa que não é verdade. Eu fazia mímica, yes, no, e fui me virando. Aí, conforme você vai ouvindo, você vai adquirindo a língua, né? Exatamente. Muito louco isso, mas tem que ser assim, né? No meu caso. Mas eu não aconselho que a pessoa chegue no país assim, ainda mais sozinha. Eu fui sozinha para estudar, sem ter uma base, assim, né? E agora, depois da Austrália, você fez seu mestrado, O mestrado depois da no graduação. Brasil, no Brasil, agora o doutorado, por causa da pandemia, acabou atrasando. Era para eu ter vindo antes, mas aí depois, quando foi tudo liberado e era seguro para vir, aí a gente conseguiu, vários colegas conseguiram, e aí eu consegui vir para fazer meu doutorado de sanduíche aqui. O período de 1 ano, como a Manu tinha perguntado. Isso que eu ia falar. Aí você optou pelo um Isso. ano, pelo período de um ano. Você conseguiu e tá certo. Agora explica para muitas pessoas aí que vieram me perguntar. Sanduíche, teve até uma colega que falou, mas existe doutorado para fazer sanduíche, Mas, né? O pessoal que não é da área não está acostumado com o termo, né? Então explica pra gente aí, o que é um doutorado de sanduíche? mas isso aí é interessante até porque assim, ó, não é só muita gente do Brasil que não entende. Aqui eles não têm esse tipo de modalidade de doutorado sanduíche. Nem talvez muitas escolas não têm nem o tipo de doutorado como a gente tem no Brasil, né? Só para explicar primeiro o que é o sanduíche. Normalmente são Até o termo aí, se você chegar e falar sandwich, eles o que você está dão risada, porque o termo sanduíche, na verdade, é assim, normalmente os doutorados são de 3 a 4 anos no Brasil, no nosso sistema, né, educacional. E o sanduíche seria assim, as duas fatias do pão, vamos botar assim, seria o período onde a gente fica no Brasil. E a parte, o miolo, o recheio, seria o meio, seria onde a gente vem para o exterior, eu tô no exterior, vem para o exterior e tem contato. O termo correto mesmo é o estágio doutoral, porque na verdade a gente vem para o exterior para ter contato com as tecnologias que são feitas, né? Os gadgets, enfim, os materiais que são usados para pesquisa, e a gente adquire essa experiência, essa expertise e leva para o Brasil para reproduzir isso na nossa sociedade, na nossa realidade, né? Então, muita gente vem para ter contato com profissionais de excelência, só para explicar a minha área. Eu trabalho com biomecânica equina e a gente quer montar um laboratório de biomecânica na nossa faculdade. E aqui, na Wheaton University College, que é onde eu estou, desculpa, eu esqueci de falar, eu estou em Chelmsford, que é a capital de Essex, que é o condado, seria o estado, né, a leste de Londres. Então, eu estou na capital de um dos condados aqui da Inglaterra, né? E a Wheaton University College, ela tem parceria com a Quintic Sports, que, além de outras empresas, é uma das empresas que fez o software de mensuração de cinemática, que é quando a gente filma, sabe aqueles sensores que se bota para depois ser localizados por um software? Né? A gente filma os cavalos e depois a gente faz mensurações angulares de velocidade, de aceleração, enfim, de tudo. E a empresa que produziu isso, a principal parceira é a Wheaton University College. Então, eles desenvolveram o software em parceria com essa universidade aqui onde eu estou, né, com o colégio aqui onde eu estou. Então, aqui eu tenho contato com a universidade que reproduziu e que tem esse software aqui. Qualquer problema que dê, qualquer atualização que dê, eles fazem os testes aqui. Então, eu estou aqui junto com a professora, minha orientadora aqui, a professora Roberta, e ela a expertise dela é em biomecânica equina, né? Então a gente tem a oportunidade de vir para o exterior para fazer esse tipo de estágio, né? E além do estágio, eu estou conseguindo. A gente fez as filmagens no Brasil e eu estou fazendo a análise de todos os dados aqui, que são mais de 2.500 vídeos, né? Por isso, o período de 1 ano, para ter contato com todas as tecnologias que são mais, né? Não apenas software, mas que dê tempo, né? De eu fazer tudo aqui, né? Porque a gente não tem
o software ele é 3.500 libras. Faça uma conversão aí, a libra deve estar o quê? De 5,40, não sei. Então é muito caro. A gente está tentando adquirir, mas é muito caro. Então, ter a oportunidade de ter alguém aqui analisando isso e levar para o Brasil esses dados, a gente trabalha com cavalo crioulo, né? É, é único, é singular, e é a primeira vez que é feito isso na história do cavalo crioulo no Rio Grande do Sul, né? Que é uma raça Olha, com muita apreciação, né? E aqui, só para agora falando da parte daqui, quando a professora foi falar do sanduíche, eles começaram, claro que eles não iam perguntar como assim sanduíche, vai trazer um pão para cá, não entendi. Mas eles não têm, vai aprender a fazer lanche, né? vai para a cantina ali, mas eles não têm o doutorado, tem universidade que tem doutorado, mas aqui o mestrado ele é profissional aqui. Tu faz, tu consegue fazer uma dissertation aqui, obviamente, mas é para tu adquirir um título, por exemplo, de fisioterapeuta veterinário aqui, para trabalhar naquilo. Não é docente, não é acadêmico, é profissional. Então eles não tinham exatamente esse tipo. Então eu fui alocado aqui como um estudante regular, etc. Eu tenho acesso a todas as aulas, eu assisto as aulas da professora aqui também, né? Mas eles entenderam que era mais uma parte de um estágio aqui do que eu iria ser doutor por eles, porque eles disseram, a gente não consegue receber, sendo que a gente não tem o mesmo programa, sabe? Aí a professora explicou, teve que explicar de uma outra forma, né? Então, uma parte importante, só uma dica também, é saber se comunicar, porque nem toda tradução é literal, né? Se a gente fosse se traduzir exatamente assim, minha professora aqui também é brasileira, né? E se a gente fosse traduzir tudo no literal aqui, talvez eles não entendiam muito bem. Acho melhor, né, a gente não se envolver com isso, mas ela tem uma experiência, ela mora 12 anos aqui no Reino Unido, então ela conseguiu explicar para eles de uma forma que eles fossem entender aquilo. Claro que eu não falo isso como se fossem pessoas, até desculpa o termo ignorante, não é isso. É que são culturas diferentes, são modelos educacionais diferentes, então a gente tem que se adaptar, né? Não adianta a gente querer impor, não, mas o nosso sistema educacional é assim, não. O deles é diferente, a gente tem que se adequar para esse sistema deles. Sim. Então, retomando aí para quem perguntou o que era sanduíche, você vai fazer um recheio aí, né? Primeiro aqui, vai fazer o recheio aí e depois volta para finalizar o doutorado aqui no Brasil. E aí, pelo que você me falou, então, só depois, só no doutorado que aí as pessoas, os estudantes, estão aptos para trabalhar na área acadêmica. Aqui acredito que não, porque aqui nessa universidade específica onde eu estou, eles não têm doutorado, eles têm mestrado. Mas o mestrado que eles têm é profissional. Eles não se formam, Agora sim. pelo menos aqui, eu sei que com certeza tem mestrados e doutorados em outros lugares que tu trabalha na área acadêmica. Mas o daqui é profissional. Tu se forma mestre em fisioterapia veterinária para trabalhar na prática, com animais enfermos, né, para fazer esse tipo de terapia nesses animais, Ah, né? correto. Então aí não tem o doutorado. E aí você está fazendo essa parte para voltar com a tecnologia Exatamente. aqui para o Brasil. Muito bem. E a minha amiga até deu risada, até riu aí, porque ela que falou do sanduíche. Por isso O que ela pão é estava, brasileiro e o recheio é britânico. no seu caso, Isso. né? O pão é brasileiro, o recheio é britânico. Muito bem. Então você optou por um ano por conta dos dados, né? São muitos dados, está fazendo análise aí e tal. Muito legal. Eu tinha uma pergunta agora que fugiu, eu estava pensando nela. É, Agora vamos falar um pouquinho da língua inglesa, então, né? Como é que tem sido aí sua experiência? Se você tem algumas expressões, porque como o pessoal está entrando agora, né? Nós vamos fazer uma próxima live, não aqui nesse canal, em breve eu vou divulgar o Instagram, que a gente vai fazer umas lives mais detalhadas sobre o processo do doutorado sanduíche. Não será aqui, então o foco aqui vai ser a língua inglesa, né? O Gino se apresentou e agora a gente vai fazer algumas questõezinhas da língua inglesa para depois, numa outra live, ele contar todo o processo dele, desde quando ele decidiu fazer o doutorado sanduíche, como é que foi, tudo, né? Então, vamos lá. A questão do inglês, agora. Você tem algumas dicas, expressões que você não sabia, alguma coisa que aconteceu que você se deparou aí, tanto na sua área quanto no seu dia a dia, porque você deve sair para a rua, vai para academia, vai para o, né? O que você pode compartilhar com a A gente?
primeira foi essa história da Austrália, que eu te falei que era bem específica da minha área, né? Laminas e laminares é totalmente diferente, né? Nunca mais vou me esquecer disso. A gente E tanto é que depois não disso eu esquece. comecei a consumir só material em inglês da minha área. Porque antigamente era em português, obviamente, mas em espanhol, em alemão, nem arranhado. Mas tem muito, eu tenho vários livros em espanhol, sabe? E aí eu comecei a pensar, óbvio que eles têm a informação que eu preciso, mas eu vou pro inglês porque eu tenho interesse de sair do país, sabe? Então eu tenho que correr atrás disso. E tem coisas que eu vou falar aqui que podem ser, para quem está olhando, podem dizer assim, nossa, mas tu não sabia disso antes, mas é que é da minha experiência. Porque quando eu comecei, como eu te disse, eu nunca fiz um curso de inglês, né? Não sou diplomado, né? Inclusive, depois eu tive que fazer, para a exigência daqui, para quem não sabe, tem que ter um diploma de proficiência para poder vir, né? E não é a Aí, proficiência uma simples, é a IELTS ou TOEFL. Aqui foi o IELTS que dizem, eu não fiz o TOEFL, mas dizem que é mais difícil ainda, né? Uma história. aí é com a Manu, né, Manu? A Manu tá por aí. Aí é com a Manu, já vou depois indicar para todo mundo ir lá pro Instagram dela, que ela é especialista em IELTS. Ah, Muito bem. deveria ter conhecido ela antes. Aí você fez o Foi uma IELTS. história Teve bem, que bem fazer o IELTS. curtinha. Eu nunca, como eu já falei várias vezes, eu nunca tinha feito nenhum curso de inglês. Aí, beleza, me inscrevi no IELTS porque é a exigência daqui, né? Tinha que ter um mínimo de 6 ou 6,5. O IELTS ele vai de 1 a 9 e ele te. Provavelmente, as próximas lives vocês vão detalhar muito melhor isso, né? Mas ele não é bem pela nota, pelo número, mas é uma faixa de bom, médio, bom, muito bom, fluente, enfim, né? Quando a gente recebe o diploma. E quando eu estava na recepção, eu estava muito nervoso, porque esse tipo de prova a gente é testado nas 4 esferas, né? Que é o listening, writing, reading e o speaking. Speaking. Isso. E eu nunca tinha feito uma prova assim, então eu tava, meu Deus. Ela é completa, E né? tinha várias pessoas, foi em Porto Alegre que eu fiz, e tinham várias pessoas que, além de pagar caro, né? Esses testes são caros. Para quem pensa em fazer, já prepara até o bolso, né? E esses testes, tem bastante gente na recepção. Eu comecei a perguntar assim, de curioso, né? Ah, e aí, como é que é? Quantas vezes fez? E uma guria olhou pra mim e disse assim: Ah, é a sexta vez que eu faço, quinta ou sexta vez. E eu olhei, meu Deus do céu. E ela, não, eu fiz cursinho a vida inteira, fiz um preparatório pra cá, dessa vez vai, porque eu tô tentando tirar a cidadania ou o passaporte canadense, eu não lembro direito. E eu me apavorei. Eu fiz o simulado, mano, mas eu nunca fiz um curso preparatório, eu só fiz o simulado. Peguei do site, quando eu paguei, veio o simulado, né? E eu tirei, na primeira vez que eu fiz, de 9 eu tirei 7,5. E ela tinha dito que ela tentou e ela conseguia chegar em 5,5, 6. Eu tava apavorado. Claro que eu espero que ela tenha conseguido e tal, mas eu fiquei muito surpreso até com a minha capacidade, né? Pela primeira vez, fazer uma prova assim, tirar uma nota que é considerada muito alta, né? Eu fiquei muito feliz. Mas isso não quer dizer nada que tu vai vir pro exterior e que tu vai ser fluente total. Não quer dizer nada. Tu tem que se acostumar com o jeito deles falarem. E o meu professor, eu vou falar algumas coisas que são meio óbvias, mas que quando eu vim era diferente. Porque a gente consome muita cultura americana. O inglês é muito americanizado. Então, comecei a ver séries com legenda em inglês, depois sem legenda, só para ouvir, né? E o videogame, eu sou de uma época que não. Sou um velho já, né? Mas eu sou de uma época que não tinha videogames, jogos traduzidos para o português, então era tudo em inglês ou japonês. Os jogos são a maioria japoneses, né? Então, se tu não entendesse inglês, tu morria no jogo. Então, eu, os meus amigos de infância, a gente trocava informação, a gente gostava muito de música. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, bandas extremamente conhecidas, né? Green Day, enfim. A gente queria entender as músicas, então a gente pegava uma palavra ou outra e ia ver a tradução na época da internet de escada, sei lá, sabe, no fim de semana. É, eu O acesso que se tem hoje sei. em dia é muito diferente do que se tinha antigamente, né? Então, um pouco do que eu aprendi foi na Sim. marra. Mas quando eu vim pra cá, então, claro que a coisa que eu mais falava era sorry, porque eu, sorry, e para as pessoas repetirem o que falavam, né? Então, de primeiro eu não pegava, aí de segundo, tá, agora tá, entendi, beleza. Às vezes, as pessoas, pelo menos aqui, se fala muito que o britânico ele é muito frio. Hum. Pelo menos aqui, como é uma universidade, tem muito aluno internacional, acho que eles entendem a dificuldade. Todo mundo sempre foi solícito para mim. Quando eles viam que eu não estava entendendo, eles falavam muito mais pausadamente, né? Por outro lado, eu não tive umas conversas tão grandes, por exemplo, com gente em Londres, né, com um funcionário do metrô para pedir informações e tal, mas eles já são um pouco mais, sabe? Acho que
por ser uma capital extremamente movimentada, eles já são mais assim, ó. Eles já te dão informação, se tu não entendeu, Correria, né? eles meio que apontam pra lá, vai pra lá que tu vai te achar lá, sabe? Mas Uhum, acho que tudo depende do environment que tu tá, do uhum, ambiente, sabe? uhum. Mas três coisas que eu falam todos os dias aqui que pode parecer meio besta pra quem tá ouvindo, mas que é diferente, não é tão comum na cultura americana. Eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Mas que não é tão comum que a gente vê em séries e tal. É que eu pensava que o Cheers aqui era para brinde, né? Ah, tomar um pint. Né? Vamos brindar Cheers, mas eles usam Cheers para tudo. Tudo que vocês imaginarem, eles usam. Por exemplo, tu abriu uma porta e aí uma pessoa estava entrando no prédio e tu segurou a porta. Eles, Cheers, mate. Sabe? São coisas simples, mas que eles usam Cheers como Tá vendo? obrigado. Eles usam como boa noite, eles usam como bom dia, Cheers, sabe? Olha. Outra coisa, quando tu pergunta como, how are you? Eles, muita gente aqui não diz I'm fine and you, alguma coisa assim, eles dizem not too bad and you, sabe? São coisas Too muito bad. mais regionalizadas aqui que eu não estava muito acostumado a ver em séries ou filmes ou outras coisas. Pode ser que tenha, mas é a minha experiência, né? É mais ou menos isso. E mate, eles usam, porque no inglês americano, em séries, a gente vê muito dude, buddy, alguma coisa assim, mas eles usam mate pra tudo aqui, sabe? Quando eles sentem uma proximidade, sabe? Não uma pessoa desconhecida na rua, mas quando eles estão conversando contigo, eles estão sempre falando mate, sabe? Então, são coisas simples, mas que no dia a dia aqui tu acaba automatizando e falando também, sabe? No início eu falava bastante dude, hey my friend, alguma coisa assim, sabe? Para tentar algum vínculo de proximidade com os amigos aqui, mas depois é mate, 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 sempre, sabe? Olha. São coisas simples do dia a dia, mas que é a realidade daqui, né? Termos de uma terminologia específica aqui, de Essex, alguma coisa assim, acho que, pelo menos para mim, assim, não cheguei a ter algum tipo de contato com isso. Se tive, não prestei muita atenção. Mas a última dica, assim, que o meu professor de conversação me deu quando eu estava no Brasil, pode parecer engraçado, mas quando a gente não tem a fluência, é prestar atenção na boca, como que eles estão falando, porque às vezes tu olhando, né, tu olhando como que eles estão falando alguma coisa, tu consegue entender, porque tem muita palavra que é parecida. O listening parece a mesma palavra, mas muda, né? Só o último exemplo que eu vou dar, eu ouvi um cara falando shave. E eu entendi shave, de, por exemplo, fazer a barba, né? Só que ele tava falando save, porque o accent dele era muito, Olha, muito eu puxado. entenderia cheio. Não, mas eu ouvi shave. Só que how you shave me, alguma coisa assim, eu pensava, mas você tá pedindo pro cara fazer a barba nele, alguma coisa assim. E aí ele tava falando save, só que o jeito deles falar aqui é muito diferente, o accent. Não é bonito, feio, ruim ou bom, não é isso. É cultural. A gente, assim como a gente tem accents diferentes no Brasil, eles têm aqui deles também, né? Que é diferente, por exemplo, a Manu pode falar na próxima live, para quem tá lá na Escócia, sabe, lá pro norte do Reino Unido, já é bem diferente, né? Mas são coisas que com a Nossa, prática a gente vai pegando. bacana. Essa do Tears é novidade para Tudo, mim. tudo é Essa do cheers para Tears eles é novidade. aqui. Porque americana é thank you, thank you, thank you, thank you, todo, o tempo todo. Exactly. Então eles falam Para Tears. tudo, Olha, para tudo engraçado, aqui. bacana, muito interessante, totalmente. É, a Manu vai ser logo, logo é a Manu que estará aqui, viu, gente? Eu vou estar Falando da Escócia pra gente. É, Tears Mate, eu já tinha ouvido, mas qual foi a outra que você falou? not too Tears bad. Mate, Not Too Bad, Not Too Bad. E assim É, ainda mais pode parecer uma coisa besta o que eu vou falar, mas não tem muita descrição de gênero nessas coisas que eu falo. Para muita guria que usa mate também, sabe? É mais você pode falar coloquial. Mate, Isso, sabe? Mate, a tradução seria o quê? Parceiro, mas não é um parceiro só de uma pessoa que é muito próxima. É tipo uma pessoa que tu tá convivendo ali no dia a dia, eles falam mate para tudo, sabe? aqui, né? Os adolescentes falam parça, né? Seria Parça. para nós Tanto seria para homem quanto para isso, mulher. mais ou menos isso. E também not too bad. Essas coisas que eu falei, todo mundo usa aqui, sabe? É meio que faz parte do jeito deles falarem no dia a dia. Nossa, essa do Tears eu não.
eu tô assistindo agora The Crown, porque o que você falou, a gente consome muito o inglês americano, né? Uhum. Música, filme, série. Então eu tenho assistido mais para pegar esse inglês britânico e realmente eu tenho dificuldade. A gente fica assim. E o que você falou do lábio, da leitura labial, por isso que é tão difícil falar pelo telefone, porque você não está vendo o lábio da pessoa. Então, o telefone é muito Uhum. complicado. E quando você vai fazer uma prova de listening, você tem que estar preparado, né? Porque você não está Uhum. vendo a pessoa falar ali. E Então, é aí diferente. pega. Eu já conheci pessoas dos Estados Unidos aqui e, nossa senhora, parece que a gente. Vou usar um exemplo aqui bem diferente. Obviamente não tem nada de regionalismo, mas se pegar uma pessoa do norte, no nordeste do Brasil, pegar um mineiro, pegar um paulista e alguém do sul, o jeito de falar, o accent é diferente, né? Porta. Mesma coisa. Eu falo porta. Agora imagina um R, a gente que tem, porque eu acho que o nosso problema, hoje em dia, eu acho que eu consigo considerar que eu não penso mais para falar inglês, porque o início eu tinha que pensar na frase para poder traduzir ela. Ou então a pessoa fala uma coisa e o meu Windows ficava processando alguns segundos assim para eu traduzir. Eu acho que quando tu nota que tu tá fluente, né? Mais uma vez, eu não sou o melhor fluente do mundo, mas eu consigo me comunicar com as pessoas porque eu vejo que se eu tiver que falar inglês, eu não tenho mais que ter aquele tempo de pensar e traduzir na minha cabeça. Eu acho que é aí que tu Uhum. começa a notar isso, sabe? E aí tu começa a perder um pouco Dá disso uma chave. de ter que pegar, olhar para a boca de como está se movimentando, sabe? Ou até mesmo quando eles, por exemplo, eles vão falar alguma coisa, tu tem que ir lá e tu olha para a mão, tu não vai ficar prestando atenção no que ele está falando, porque se ele está apontando para lá, Tá é falando. mais fácil do que traduzir Exatamente. na cabeça, né? E quando você percebeu que a chave virou assim, que você não começa a pensar até em inglês, não é? Mas eu acho que é no dia a dia. Aqui eu dou monitoria aqui, né? Eu fui monitor de anatomia na algumas pessoas que estão aí, eu fui monitor deles, deles e delas na veterinária. E aqui a professora ela me falou, eu quero que tu se aloque em todas as atividades possíveis aqui, não só na tua pesquisa, mas em aulas aqui. E eu dou monitoria aqui na anatomia, né? Que como não é uma faculdade de veterinária precisamente, eles têm um foco um pouco diferente, mas anatomia é anatomia, osso é osso, músculo é músculo em qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que no Uhum. início eu tentava buscar o termo técnico, sabe? Tentar traduzir, vou explicar para os alunos alguma coisa, eu ficava, meu Deus, como é que é aquilo? Um outro exemplo é emasculador, que é um equipamento que se usa, né, em cirurgia equina. E eu ficava, meu Deus, como é que é o nome? Me esqueci. Emasculator, sabe? E a gente fica tentando falar lindo, maravilhoso, não sei o quê. Aí eu pensava, pô, vou ter que ler isso em inglês, estudar. Quando eu notei que eu já estava, não só no dia a dia, mas que eu já estava dando monitoria aqui, falando e conversando de caso clínico, conversando de anatomia normal aqui com eles, é que eu falei, pô, eu acho que agora, acho que foi aí que virou a chave para mim, porque além de vir e ter a experiência do dia a dia, porque é muito mais do que só vir ter contato com a tecnologia e voltar para o Brasil. A experiência pessoal, sabe? Tu saber hoje em dia pegar um trem e ir para qualquer lugar e se virar em outra língua, e se tiver que pedir informação, tá tranquilo, sabe? Isso é impagável, esse tipo de experiência, sabe? Mas principalmente na parte Exatamente. profissional, de eu conseguir estar junto com os professores, de explicar uma coisa junto com eles e não travar mais no inglês, de entender uma dúvida e poder explicar, e mesmo que eu não saiba explicar, dizer, não, vou procurar isso e vou trazer na próxima aula, eu acho que essa é a chave que vira, sabe? E O lado pessoal e você profissional. percebeu isso com quanto tempo? Faz quanto tempo que você Eu já está aí? fechou agora, fechou, vai fechar 6 meses agora, ou Agora 7. você tem mais 4, é isso? Eu Não, mais vou, é de julho a julho, há um então no meio ano. do ano, isso. E aí, eu acho que desde o meu segundo mês aqui, porque eu cheguei nas férias aqui, né? Para quem não sabe, as férias que a gente tem em dezembro, janeiro, fevereiro, aqui é em junho, julho e agosto. Tudo volta em setembro, né? Então, em setembro ainda foram as primeiras aulas e tal, mas acho que quando eu estava aqui já há cerca de 3, 4 meses é que começou a ser mais automatizado Que a para mim. chave virou. Isso. É por aí que eu senti também. Quando eu morei fora, fiquei um ano. No terceiro mês, até o professor falou: Nossa, que ele já ia editando, eu já ia escrevendo. Ele falou: Como é que você já está escrevendo tudo que eu estou falando no caderno? Eu falei: Não sei explicar. Virou a Uhum. chave. Chega um momento que vira e você, de repente, você está pensando, escrevendo e entendendo. Mas o que você falou vai além disso, né? A experiência cultural Uhum. vai muito além, né? Da acadêmica também, né?
Ai, mas eu tinha proposto uma live curta, mas é difícil, né? Eu Falar. te falei, eu falo muito. Tem que Não, me interromper. assim, é porque a gente quer ficar ouvindo, a gente quer ficar ouvindo. E até, eu não sei se eu tinha falado mini live, mas aí eu acabei colocando o nome Tips and Talks. Eu não Achei sei. O que que ótimo o você nome. acha desse nome? Achei Você ótimo. você achou? Uhum. Tips and Talks, para quem não sabe, né? Tips são dicas e talks, palestras, conversas, né? Perfeito. Uma coisa mais informal. E E aí, quando tu lançar o outro projeto, não vou dar spoiler aqui, né? Mas quando tu lançar o outro projeto, já pode botar o nome. Fica a minha sugestão, né? Cheers, mate. cheers! Cheers, mate! Olha que bacana, nossa, com certeza. Gosto muito. Nossa, é muito bom, né? Essas experiências, a gente trocar experiência, eu gosto bastante. Mas só, Ah, eu não só queria para ter. só para terminar rapidinho, isso de trocar experiência foi que me ajudou a estar aqui. Porque quando surgiu a oportunidade que eu vi o edital, e aí, enfim, a gente começa a dar entrada em todos os trâmites, a gente fica completamente perdido, né? E aí, quando tu começa a perguntar para uma pessoa e outra, e começa a ter uma rede, claro, tu vai buscar no Facebook um grupo de doutorandos que já foram para ajudar os outros, ou que estão no mesmo processo. Essa rede de apoio, independente do país, não existe isso. E até mesmo para quem vai fazer um mestrado, doutorado no Brasil, uma graduação, enfim, não existe nível nisso. Tu ter uma rede de apoio de gente que te ajude e depois tu poder ajudar as outras pessoas é imensurável. Exatamente. Eu aqui, eu me sentia sozinha, agora eu tô com uma rede, conheci a Manu, né? A Ema. Falo Manu, mas eu tenho a Manu, que é do meu programa, e a Ema, que é agora que eu conheci aí, a grande Ema, que está voltando da Escócia. Então é tão bom você ter pessoas para discutir sua área, né? Para conversar, trocar ideia. E, nossa, faz muito. Faz nossos Faz dias, né, diferença. passarem. Faz bem, faz bem. Sim. Ah, eu não queria deixar, mas eu sei que aí já tá tarde, né? Você precisa analisar seus dados, são muitos vídeos. Nossa, eu fiquei passada. Tá Quantos aberto mil aqui, inclusive, vídeos? o computador ali. Meus cavalinhos ali estão Uhum. esperando. Nossa. Então, Gino, muito obrigada. Eu espero que todos tenham gostado. Eu espero que você tenha gostado da Adorei. experiência. Eu adorei. E é isso. A gente vai continuar se falando e você já está convidado, então, para a próxima. Já estou confirmado, inclusive, para a próxima. Pode. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E vou acompanhar também as próximas, porque acho que é um projeto que ajuda muita gente também, né? Essas Sim, coisas que podem sim. parecer tão bobas, assim, mas é um termo, alguma coisa. Dali a pouco, muita gente tem medo de vir para o exterior, porque esse tipo, dessa coisa mais simples, a primeira vez que eu saí do país, eu fiz uma escala, era Dubai, claro que eu não fui para a cidade, eu só fui para o aeroporto, depois fui para a Austrália, né? Eu tive medo de pedir um lanche no McDonald's porque eu tava com medo de errar, dar um dinheiro errado, alguma coisa, sabe? A gente tem muito medo disso aí, porque a gente tá ali perto da família e dos amigos, quando sai, é tu e o mundo. É muito diferente. Só que eu queria encorajar as pessoas para fazerem isso, porque a gente cresce muito pessoalmente. Eu vou tentar fazer uma vez por semana, Show de ou bola. uma vez a cada 15 dias. Eu tô pensando Semana, ainda, tá, semana. gente? É um projeto que eu tive a ideia essa semana, eu já falei, vamos começar, vamos começar. Mas é isso, eu te desejo muita sorte, muito estudo aí, muita experiência, né? Ainda mais experiências do que você já adquiriu Muito aí, obrigado. né? E Cheers. agradeço muito. Cheers! Agora eu vou falar cheers. Cheers, mate. Cheers, mate. Thank you very You're much. Thank you welcome. very much Thank you so for much. being with us tonight. Have a good night. Next time we'll talk in English only, okay? Okay, perfect. Cheers, mate. Have a good night. A minha Alexa falando aqui. Alexa, para. Ela entendeu alguma coisa. Ok, bye bye. See you. Bye. Thank you very much. Bye bye, guys. Thank you for coming. Agora eu vou esperar você desligar para fechar.